Obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores senadores. Senhor presidente, o projeto preenche os requisitos formais e materiais para a apresentação das emendas que encontram-se plenamente atendidos. No entanto, no mérito, consideramos que apenas as alterações propostas pelas emendas de número 2, 3, 9 e 10 e parcialmente as de números 14 e 24, de autoria do senador Humberto Costa, Jorge Viana, Lazier Martins e José Agripino, respectivamente, aprimoram e aperfeiçoam a redação da proposição principal, sem prejuízo do seu objeto central. As alterações propostas pelo senador Humberto Costa visa tão somente alterar a redação a fim de colocar o artigo em consonância com o novo Código de Processo Penal já aprovado pelo Senado, bem como as leis 12.683 de 2012, 12.830 de 2013, 12.850 de 2013. São importantes as contribuições trazidas pelo senador Humberto Costa, à medida em que estamos fazendo uma adequação ao novo Código de Processo Penal que foi aprovado pelo Senado. A emenda do senador Jorge Viana objetiva a manutenção de mudança também recentemente aprovada pelo Senado Federal. Uma oportuna iniciativa, a do senador Jorge Viana. Mais precisamente, cuida-se do artigo 4 da Lei número 12.968, de 2014, e sua manutenção representaria tanto coerência do Poder Legislativo, quanto a preservação de importante conquista para os cidadãos de países que experimentavam algumas dificuldades na obtenção de visto para ingresso em território nacional. Importante, senhor presidente, esclarecer àqueles que estão nos acompanhando que este projeto ele é um projeto que institui a Lei de Migração, que visa regular a entrada e estada de estrangeiros no Brasil, assim como estabelecer normas de proteção ao imigrante brasileiro, entre outras providências. Esta lei, ela altera o foco porque o Estatuto do Estrangeiro vigente, ele foi instituído ainda no período de exceção, e esta é uma lei absolutamente defasada e carcomida pelo tempo, à medida em que a lei em vigor considera como pré-condição questões relacionadas à segurança nacional. Isso não faz e não tem nenhum sentido. Por isso, nós estamos atualizando esta lei, trazendo para ela, incorporando nela, acolhendo um conjunto de valores e fenômenos que nós estamos assistindo no processo de migração, não apenas na América do Sul, mas em toda a Europa, no Mediterrâneo. Esse também é um tema que tem sido priorizado pelo Parlamento Europeu. Portanto, o que nós estamos fazendo é trazendo para a conjuntura dos tempos atuais novos conceitos, valores e assim por diante. Optamos por rejeitar as emendas apresentadas pelo nobre senador Romero Jucá. As emendas de número 4, em nossa opinião, incorrem em vício da iniciativa, além de considerarmos a expressão interesse nacional muito vaga, remetendo-nos ao Estatuto do Estrangeiro, o qual desejamos eliminar, virar essa página, varrer esse tipo de entulho que vem do tempo do autoritarismo. As emendas de número 5 e 6 isentam do visto de trabalho o marítimo em viagem de longo curso, possuidor de carteira de identidade, emitida por país que tenha ratificado a Convenção de número 108 da Organização Internacional do Trabalho. Para ingressar no Brasil, bastaria uma carteira de marítimo emitida pelo país de nacionalidade ou de bandeira do navio, independentemente de ter ou não ratificado a Convenção.
A questão aqui está ligada, para nós, à perda de reciprocidade em relação aos marítimos brasileiros que não terão seus documentos de identidade emitidos no Brasil aceitos por outros países que não oferecem o mesmo tipo de facilidade, ou seja, nós estaríamos concedendo ao marítimo estrangeiro condição diferente daquelas que obtêm os nossos marítimos. Portanto, a condição de reciprocidade é uma premissa para o equilíbrio nessas relações. A emenda de número 7 nos parece mais gravosa na medida em que, além de pretender eliminar qualquer tipo de visto para o marítimo que ingressar no Brasil, estende a facilidade para marítimos que venham ao nosso país em qualquer tipo de navegação, não somente a de longo curso. Assim, isso atingiria diretamente a capacidade de estabelecimento de políticas para a contratação de tripulantes brasileiros para navios de bandeira estrangeira, afetando diretamente o emprego de milhares de brasileiros. Ressalta-se que há pouquíssimos países no mundo abrem a sua navegação em sua totalidade a embarcações de bandeira estrangeira, sendo assim uma medida comum para proteger a geração de emprego e oportunidade para brasileiros, assim como a sua própria frota. De novo, nós estamos aqui não acatando essa emenda, porque consideramos que ela não estabelece uma relação de simetria e de equilíbrio com os nossos brasileiros trabalhadores marítimos. Embora reconheça como louvável toda a argumentação do ilustríssimo senador Lazier Martins para apresentar suas emendas, optamos pela rejeição das emendas de número 1 e 8. Consideramos que a supressão proposta na emenda de número 1 compromete a efetividade das instituições e a implementação de políticas públicas brasileiras para migrações, uma vez que inviabilizaria a existência de órgãos existentes que desempenham função de execução e de regulação de hipóteses migratórias. Ou seja, nós estamos aqui nessa lei, senador Lazier Martins, estabelecendo as grandes diretrizes. Mas existem órgãos, senhor presidente, como o Conselho Nacional de Imigração, o CENIG, que é ligado, por exemplo, ao Ministério do Trabalho, que necessita de autonomia para leis que, seguindo as diretrizes dessa, possa, no dia a dia, solucionar questões que existem, como, por exemplo, questões relacionadas a equipamentos importados. O empreendedor necessita de um visto para que um trabalhador de origem estrangeira possa vir para o Brasil, para que aqui possa desenvolver assistência técnica. É necessário que o CENIG do Ministério do Trabalho possa ter esse tipo de autonomia para que ele possa regular esse tipo de migração. Se não for dado não apenas ao CENIG, mas também à Secretaria Nacional de Justiça, ao Departamento Estrangeiro, esse tipo de autonomia, nós estaríamos engessando esse órgão à medida em que nós estamos impedindo que eles possam, de alguma forma, regular ações do cotidiano da vida nacional que exigem esse tipo de flexibilidade. Eu, portanto, não considero adequado que na lei de imigração todos esses detalhes possam compor, porque nós estaríamos engessando alterações e mudanças no dia a dia da rotina, até considerando a integração do nosso país. Ademais, em todos os sistemas migratórios desenhados durante os períodos democráticos, todos esses países convivem com mecanismos que permitem a atualização de hipóteses normativas, dentro do quadro geral de princípios e do regime jurídico definido pela moldura legal, sob a forma de orientações programáticas ou de vedações e impedimentos. Ou seja, esses órgãos do governo
do Ministério do Trabalho, do Ministério da Justiça, não têm autonomia para além das diretrizes que estamos estabelecendo aqui. Mas julgo necessário que eles tenham autonomia para regular atividades de rotina, como alguns desses exemplos práticos que eu estou aqui a apresentar. Por isso, peço vênia ao meu estimado senador Lazier Martins para as minhas argumentações. Também a emenda de número 8 propõe alterar o núcleo de artigo onde está definições fundamentais da legislação migratória proposta. Além de abarcar uma realidade social extremamente específica, difícil de captar, pensamos que o mecanismo, ao contrário da opinião do senador Lazier Martins, dá amparo legal e efetivo para uma importante atuação do policiamento de fronteira a cargo da Polícia Federal. Senhor presidente, nós consultamos a Polícia Federal, que objetivamente está na linha de frente, atuando nas nossas fronteiras. Nós estamos aqui, a partir dessas contribuições que recebemos da Polícia Federal, que lida com o dia a dia, no projeto que nós apresentamos, nós damos uma espécie de trânsito livre para as minorias indígenas que habitam essas regiões fronteiriças, ou seja, são indígenas, populações com características muito próprias. E em todo o diálogo que nós fizemos com a Polícia Federal, o Ministério da Justiça considerou que seria importante que nós deixássemos claro no Estatuto Legal que essas populações elas gozam desse tipo de liberdade para transitar, porque são, por exemplo, o caso dos Yanomamis, quer dizer, não deixar claro cria um grau de incerteza, um grau de insegurança na operação da Polícia Federal. Então, em razão disso, nós não estamos acatando, porque achamos importante que aqueles que estão lidando no dia a dia com essa operação pudessem enriquecer com o seu trabalho. Por isso mesmo é que nós estamos rejeitando essa emenda, mesmo considerando, evidentemente, a legitimidade da iniciativa do meu estimado senador Lazier Martins. Acatamos a emenda de número 9, por concordar com o senador Lazier Martins que o melhor parâmetro para a idade a fim de se proibir a expulsão seja mesmo o nosso Código Penal e não o Estatuto do Idoso, passando, portanto, de 60 anos em nosso relatório original para os 70 anos proposto pelo senador Lazier Martins. Acatamos ainda a última emenda do senador Lazier Martins, de número 10, que propõe o acréscimo do terrorismo no conjunto de atividades que o Supremo Tribunal Federal poderá considerar como crimes políticos para fins de extradição, o que tem por mérito adequar a redação da nova lei não apenas a tratados internacionais vigentes para o Brasil, mas considerar o que está previsto na Constituição Federal, no seu artigo 8º, no seu artigo 4º, inciso 8, e na definição também como crime hediondo pela Lei 8.072 de 90, mesmo considerando que isso não está tipificado no Código Penal, nós estamos em razão um estímulo e uma motivação para que o Congresso brasileiro possa enfrentar essa questão. Mas considero adequado, conveniente, a boa contribuição, mais essa boa contribuição que dá o senador Lazier Martins, considerando que a nossa política externa considera no seu artigo 4º que esse é um dos princípios que deve presidir as nossas relações. Estamos também sugerindo, senhor presidente, a rejeição das emendas de número 15 a 23, do meu estimado amigo e senador José Agripino. Todas essas emendas sugerem que seja incluído o Ministério Público Federal como autoridade central nas medidas de cooperação reguladas pelo substitutivo. Consideramos que tal mudança não se mostra adequada com os imperativos da Constituição Federal. O autor das emendas apresenta por diversas vezes como justificativa para atribuir o papel de autoridade central ao Ministério Público o modelo de cooperação direta da União Europeia, no qual o encaminhamento dos pedidos pode ser feito entre os órgãos de persecução penal
especializados, como isto é, o Ministério Público. Entretanto, precisamos clarificar que existem diferentes modelos de implementação, de extradição, de transferência de pessoas condenadas e de execução de pena. Estes são derivados da moldura constitucional de cada país e, portanto, não podem ser comparados isoladamente sem essas considerações. No modelo francês, por exemplo, os procuradores detêm certo papel em processo de cooperação, mas o Ministério Público na França é parte do Ministério da Justiça. Portanto, parte do Poder Executivo, e a ele hierarquicamente está vinculado. Isso difere frontalmente da autonomia e da independência do Ministério Público em nosso país. A maior parte das constituições europeias, como a brasileira, induz a modelos com autoridade central dentro do Poder Executivo, como é o caso da Alemanha, Áustria, Finlândia, enfim, Itália, Noruega. Nós buscamos fazer uma avaliação do direito comparado para identificarmos precedentes nessa direção. Para citar mais dois modelos constitucionais, Estados Unidos e Israel, por exemplo, também concentram tal autoridade no Executivo. A função de autoridade central é, de fato, conduzida com o apoio dos distritos e autoridades, que são, contudo, vinculados hierarquicamente ao Ministério da Justiça ou equivalente, ou seja, como na França, o Ministério Público está vinculado ao Ministério da Justiça. Não se deve também proceder à comparação com o modelo adotado dentro do espaço comum europeu, tendo em vista suas características de livre circulação. Frisa-se que tal modelo não vigora nas relações entre os países que compõem a União Europeia e terceiros Estados, ou seja, essas regras valem para os nacionais europeus, mas não valem na relação de países europeus com outros Estados nacionais. De fato, nossa Constituição, através do artigo 21, inciso 1º, preconiza que é competência da União manter relações com Estados estrangeiros, o que é ainda reforçado pelo artigo 84, 7, sendo o Poder Executivo o responsável por definir a qual órgão internamente caberá as atribuições de autoridade central. Em que pese essa não ser competência do Ministério Público, creio por bem ressaltar seu papel absolutamente relevante ao zelar o parquet pela legalidade dos procedimentos no papel de cursus legis. Ou seja, o que nós estamos mantendo aqui, senhor presidente, é a definição, como não poderia ser diferente, do Ministério da Justiça, do Poder Executivo, que está regulado pelos artigos da Constituição. Ou seja, o Poder Executivo continua como autoridade central, mas o Ministério Público Federal é parte, até porque é titular da ação penal. Por essas razões que nós estamos, em relação à emenda 11, que visa alterar o artigo 51, entretanto, já, enfim, em que pese não ser, enfim, nós estamos rejeitando essas emendas que tratam de transferir essa responsabilidade para o Ministério Público, considerando os preceitos da Constituição Federal. A emenda de número 11 visa alterar o artigo 51. Entretanto, já acolhemos anteriormente mudança nesse artigo proposta por emenda do senador Humberto Costa, ou seja, essa boa contribuição que trouxe o senador José Agripino está, portanto, acolhida através de emenda anterior. A emenda de número 12, além de incorrer no erro constitucional de competência anteriormente citado, dá margem em seu caput de interpretação do que seria possível a solicitação de extradição quando ainda em fase de inquérito. A prática universal e do Brasil afirma ser necessária a instauração de processo penal para extradição. A emenda de autoria do senador José Agripino, a emenda de número 13, propõe a supressão do artigo 81 e 105 do nosso substitutivo, que significaria retirar do texto das seções de extradição, transferência de execução da pena e transferência de pessoas condenadas. Entretanto, como estamos revogando o Estatuto do Estrangeiro, ficaríamos com uma significativa lacuna em nossa legislação, o que não nos parece conveniente. Optamos por acatar parcialmente as emendas de número 14 e 24. Acatamos da emenda 14 o inciso 1º e 9º, bem como os parágrafos 4º e 5º
que, de fato, aperfeiçoam a técnica legislativa. Entretanto, estamos rejeitando os parágrafos 2º e 6º da mesma emenda, por entendermos que a primeira modificação burocratiza o sistema, enquanto a segunda é inconstitucional. A Constituição veda a extradição de nacional, ainda que temporária. Acatamos a primeira parte da emenda de número 24, no sentido de translatar para a Justiça Federal a execução de pena transferida ao Brasil. Rejeitamos a segunda parte da emenda, aspas, dependerá de homologação da respectiva sentença condenatória perante o Superior Tribunal de Justiça, ouvido o Ministério Público Federal, quando não a tiver requerido, por entendermos que tal medida burocratiza o sistema ao impor mais uma etapa, o que consistiria num contrassenso no âmago do projeto, que trabalha em todo o seu sentido, respeitando os marcos legais, simplificar e dar velocidade a todo o trâmite. Em face do exposto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, estamos votando pela rejeição das emendas de número 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23, pela aprovação das emendas de número 2, 3, 9 e 10 e pela aprovação parcial das emendas de número 14 e 24, apresentadas em turno suplementar ao nosso substitutivo ao PLS de número 288 de 2013, senhor presidente. E, finalmente, como nós relatamos em turno suplementar, na expectativa que nós possamos, se for o caso, fazer o debate, mas que conclusivamente possamos concluir essa etapa na Comissão de Relações Exteriores para que esse projeto possa caminhar para a Câmara. Ao final, agradecer muito as contribuições que recebemos do Ministério da Justiça, da Secretaria Nacional de Justiça, das audiências públicas feitas nessa comissão, a academia, a organizações não governamentais, a consultoria da Casa, que me acompanhou ao longo desse processo, a minha assessora Joana, que teve uma extraordinária paciência na construção desse texto, senhor presidente, que se não é ótimo e não deve ser, ele está próximo do bom. Então, foi uma concertação construída às muitas mãos, a partir, efetivamente, da iniciativa de Vossa Excelência, que, em bom tempo, apresentou essa proposta, que já tramitou em outras comissões, para que nós pudéssemos adequar a legislação do migrante e varrer do nosso marco legal esse entulho, né, do tempo autoritário em que a lei do migrante ou o Estatuto do Estrangeiro era norteado pelos valores inadequados à segurança nacional para aquele tempo. Então, dessa forma, nós estamos apresentando o nosso parecer, pedindo vênia àqueles que pensam diferentemente, mas essas são as nossas convicções. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Ferraz. Obrigado. O senhor nos oferece um competente, minucioso parecer, e eu abro discussão sobre a matéria, lembrando aos meus colegas que essa é uma matéria, nós devemos deliberar terminativamente sobre isso.